Aí galera, estamos aqui de volta mais uma vez para falar de quê? De cara, em 10 meses aí o terceiro aqui na Inglaterra e... Not another one? Oh, for God's sake, I can't, honestly, I can't stand this. Para onde você tem que fugir? Para lugar nenhum, né? Você tem que continuar aqui cada vez mais preso dentro da sua casa, quando possível usando aquela pequena mordaça. Não que seja um problema, você tem que usar, você tem que se cuidar, você tem que proteger as outras pessoas, mas algumas medidas aí acabam sendo abusivas em relação a essa máscara. Eu vejo, tem lugares que as pessoas trabalham e elas não podem sequer tirar a máscara para beber água. Se elas quiserem beber água, elas têm que ir para outro lugar, mas nunca tem tempo para beber água porque elas estão trabalhando em caixa de farmácia, em caixa de supermercado. Elas não têm tempo de sair porque tem poucos funcionários, muita gente comprando, porque as pessoas não deixam de ir nas lojas, as pessoas continuam buscando, continuam comprando, continuam fazendo tudo o que tem que fazer, logicamente tentando alguns aí seguir as regras, outros vão lá e compram tudo e não sobra nada pra ninguém, e aí o segundo vai lá, só chega no mercado pra fazer peso morto, né, pra andar lá e pegar, proliferar essa deuda sem que consiga comprar sequer o seu alimento ou o seu papel higiênico. E vamos ver aqui o que o primeiro-ministro da Inglaterra tem a falar, aí o conservador que tá mais pra Labour, e Labour não é o termo certo, né, tá mais aí pra PT, da Inglaterra, porque ele é o cara que mais abaixa a cabeça tanto para a mídia, tanto para os ministros de esquerda. Tudo que eles falam se torna verdade. Ele, para evitar a briga, ele acaba acatando e não sabe nem sequer o que ele está fazendo, tomando uma quantidade enorme aí de decisões equivocadas. Num dia ele fala uma coisa no pronunciamento, 2 dias depois ele fala outra totalmente diferente. Tá mais perdido do que segue em tiroteio. Vamos ver o que ele tem a dizer aí. Stay at home. Protect the NHS and save live. E é isso aí, outro lado, né? Porque o primeiro não foi suficiente, o segundo também não, e temos que ter um terceiro, embora seja provado que a eficácia dele não funciona, né? Os casos continuaram aumentando mesmo com as pessoas em casa, porque não estão diretamente em casa, elas estão incubando o vírus dentro de casa, e em algum momento elas vão sair e isso vai acabar se espalhando muito mais rápido, porque os números crescem e os números não mentem. Porque a maioria do país já estava em Tier 4, que é a faixa número 4, agora ela foi para a faixa número 5, né? O que quer dizer? A faixa número 4 você já não podia fazer um monte de coisa, a número 5 só foi um incremento aí para colocar um pouco mais de pressão e um pouco mais de medo das pessoas. Daqui a pouco eles vão estar colocando aí braceletes para você sair de casa ou controlando você aí pelo seu próprio celular. Já vi isso aí no Brasil, hein? Bom, eu só espero que não fique conforme aconteceu lá na China, né? Daqui a pouco os caras estão colocando snipers pra ver quem é que tá saindo de casa. E aquele vizinho fofoqueiro vai dizer, meu vizinho saiu. É tipo aquele, reclama, meu vizinho tá fazendo um churrasco e aglomeração, não sei o que. E aí, de repente, a polícia fala, me passa o endereço dele. Ele fala, ah, esquece, ele me chamou. Ou seja, convide todos os seus vizinhos caso você esteja fazendo aglomeração, senão ele vai te denunciar. Porque é assim que funciona, é assim que a ideologia socialista vai entrando na cabeça das pessoas, onde todo mundo se sente um pouco governante, um pouco no direito de tomar o direito do outro. Bom, e não se esqueça de tomar a sua água. O que o lockdown está fazendo se não fazer mais pessoas se aglomerarem em menos lugares? Porque agora você tem menos lugares para ir, mas a mesma quantidade de pessoas, logicamente, no início tem o medo, mas muitas vão e para evitar ir mais vezes elas compram tudo. E é isso que acontece hoje em dia. É estranho que a maioria das lojas não pode funcionar, mas algumas conseguem, e mesmo elas tendo as mesmas condições que as outras. É a mesma coisa que aconteceu no esporte, né? A Premier League continuou, aqueles jogadores profissionais que ganham milhões e que movem milhões aí em propaganda e tudo mais, e tem grandes empresas por trás deles, eles continuam jogando, continuam desenvolvendo aí a sua profissão e tudo mais. Já os que estão um nível abaixo não terão essa mesma permissão. Qual é a diferença de 2 pessoas irem jogarem golfe ou tênis ali no clube da esquina, numa distância razoável, né? E um grupo de caras irem jogar futebol? Qual é a diferença disso? O dinheiro que cada um consegue levar para a mídia ou para os governos? Não sei. E uma coisa que não muda no mundo inteiro é que aqueles caras que estão na mídia, que são tanto famosos, né, pessoas que estão na mídia em geral, querem fazer o politicamente correto, eles passam isso aí pra mídia, passam pras pessoas, como que cada um tem que agir, como que ele tá agindo e blá, quando na verdade eles agem completamente diferentes, ali vão para suas ilhas particulares. A diferença é que eles podem fazer as suas festas, irem para suas ilhas particulares com mais de 500 pessoas, 200 pessoas, 10, 20, 30 amigos, e você, seja aqui na Inglaterra, seja no Brasil, você não consegue sair da sua casa e ou encontrar ali o seu amigo, o seu vizinho, ou até um parente o qual
pessoal que você já tinha contato antes do lockdown. Ou seja, vocês já estavam na mesma bolha, mas agora vocês não podem ter mais contato. O que seria esse tipo de atitude, se não tentar moldar a cabeça das pessoas de alguma forma? E aí que tá, do que se trata tudo isso? Teoria da conspiração? Vamos falar um pouquinho sobre teoria da conspiração. Há alguns meses, o primeiro-ministro do Canadá fez esse depoimento aqui. This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems. E o mais interessante é que depois ele veio com essa segunda tese dele sobre o que ele falou. Seeing a lot of people fall prey to disinformation, and if conservative MPs and others want to start talking about conspiracy theories. Vocês entenderam? Opportunity for a reset. Conspiracy theories. Vocês entenderam? Opportunity for a reset. O que é teoria da conspiração? Teoria da conspiração é tipo o Foro de São Paulo, que até ele ser descoberto e ver o que eles estavam fazendo na sociedade brasileira por muitos anos, ele não existia, ele era teoria da conspiração dito pela mídia, dito pelos próprios políticos, pelos envolvidos, e depois agora passa abertamente aí, porque logicamente a maioria das pessoas, como é em uma sociedade normal, eles estão trabalhando em coisas que eles não gostam, e não gostam de estar lá com o seu chefe, e às vezes o trabalho é muito difícil e eles sofrem com aquilo, então para eles estarem recebendo ajuda é muito melhor para ficar em casa. Só que isso vai acabar porque a ajuda do governo vem da onde? Do seu salário, do imposto sobre serviços e produtos que não estão sendo comercializados na economia. E aí o que acontece? Tudo quebra. E no final esses aí vão voltar a ser escravos do Estado, porque o Estado vai pôr uma lei muito mais forte em cima de todo mundo quando tudo isso acabar. Aí eles ficam falando que os hospitais estão cheios, né, pra gente salvar o NHS, a saúde aqui da Inglaterra, sendo que a questão é a seguinte: a saúde da Inglaterra sempre esteve cheia, no inverno ele sempre lota. Coisa é certa, as doenças se proliferam muito mais no inverno, principalmente as doenças relacionadas à gripe, pulmão e esse tipo de coisa, e isso já não é uma estatística comum. Na Inglaterra isso sempre aconteceu, o pico de hospitais cheios sempre foi no inverno e eles sabiam disso, só que agora estão usando isso para fechar mais uma vez o país, quebrar mais ainda a economia e manter aquilo ali, como disse o primeiro-ministro canadense. Conspiracy theory. O NHS ele estava muito mais ocupado em 2019 do que em 2020, mas vamos ver aí pelo lado bom da coisa, né? A gente viu aí nos hospitais as dancinhas que eles fizeram, os memes, o TikTok comendo solto aí, cheio de enfermeiros e enfermeiras não só da Inglaterra, mas ao redor do mundo, americanos e talvez até no Brasil, fazendo ali as suas dancinhas. Ou seja, será que o hospital estava tão cheio assim que não tinha condição, eles tinham tempo para fazer essas dancinhas? E são vários, se você procurar Nurse Dance TikTok no YouTube, você vai achar muita coisa. Então tá tudo muito estranho. Aí eu deixo aqui a minha pergunta: a vacina vai ser efetiva realmente? Ela vai ter mais condições de cura do que o próprio corpo humano? Se o corpo humano é 99%, se a gente tem uma vacina de 90%, sendo que se alguém tomar ela ali tem efeitos colaterais muito maiores, quando isso vai acontecer? Por que essa vacina está sendo feita a toque de caixa, sendo que alguns remédios que são muito mais baratos do tratamento inicial, que é muito mais comprovado que se esse tratamento inicial for feito, a doença não vai se proliferar? Por que essa vacina tem tanta necessidade e muita gente está tomando ela e passando mal?